Graça e paz de Cristo. Você está no propósito de 150 dias crescendo com os Salmos. Nós estamos nesse propósito de ler todo o livro de Salmos. Salmos é formado por 150 salmos. Aqui na tela você está vendo Salmos, capítulo 7, mas a realidade é que o livro de Salmos não tem capítulos. O livro de Salmos é uma reunião de 150 textos que são orações, louvores, lamentações que foram escritas por diversas pessoas. Um dos principais escritores de Salmos foi o rei Davi. E o rei Davi, ele expressou em muitos salmos a sua angústia, a sua tristeza, a sua lamentação, o seu desejo de ver a justiça de Deus sobre os seus inimigos, sobre aqueles que o perseguiam. Em Salmos, ele também expressou a gratidão a Deus e a relação que ele tinha com Deus, a proximidade com Deus. Quem não conhece o Salmo 23, que fala: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Esse salmo é um salmo que foi escrito por Davi, onde ele fala a respeito da bondade de Deus que o guarda como uma ovelha, assim como ele, que era pastor, cuidava das ovelhas do rebanho que ele cuidava. Então, Salmos é uma oportunidade de crescimento espiritual. Cada salmo nos dá a chance de aprendermos algo que nos aproxima de Deus. E hoje é o 7º dia desse propósito, vamos ler o Salmo 7. Se você caiu nesse vídeo, aqui no canal, você pode acessar o Salmo 1 até o Salmo 6 e participar desse propósito com a leitura dos Salmos. Dito isso, Salmos 7. Vamos ler o Salmo 7. Nesse Salmo 7, Davi, o autor desse salmo foi Davi, o Salmo 7. Tem outros salmos que foram escritos por outros autores, mas esse salmo foi escrito por Davi. E esse Salmo 7, ele está contando para nós, falando para Deus, que alguns inimigos estavam apontando o dedo para ele e o acusando de ter feito injustiça. Sabemos que Davi foi rei de Israel. E aqui ele faz uma oração pedindo a Deus que faça com que os seus inimigos que o estão acusando recebam o julgamento de Deus. Ele pede que Deus julgue ele mesmo, Davi, e que Deus julgue os seus perseguidores. E ele nos fala aqui, enquanto ele ora, ele pede que Deus tome todas as estratégias dos seus inimigos, dos seus perseguidores, para que não o atinjam. Então, o Salmo 7, ele é uma oração em que Davi pede a Deus que seja juiz. Ele fala que Deus julga a todos, que Deus tem governo, domínio, poder, autoridade para realizar o julgamento de todos. O que nós aprendemos com o Salmo 7 é que Deus, o próprio Deus, vai julgar o que eu falo, o que eu faço, o que eu penso, e Deus é muito grande quando ele faz o nosso julgamento. Então, antes de fazermos qualquer coisa contra alguém, principalmente se essa pessoa segue a Deus, devemos pensar 100 vezes, vamos dizer assim. Porque quando fazemos alguma coisa, nós vamos pagar por tudo aquilo que fazemos. Se fizermos o mal ao próximo, nós receberemos com certeza o mal sobre nós, porque fizemos o mal.
Mas, se plantarmos o bem, nós também receberemos o bem, porque Deus olha e Ele vê e sabe todas as nossas intenções que estão no coração. Não há como escapar do julgamento de Deus, porque Ele tem olhos como chamas de fogo. Ele vê tudo o que se passa dentro de mim, dentro de você. E tudo que falamos, fazemos, com as intenções que carregamos em nosso coração, Ele sabe. E Davi, sabendo disso, ele confia no Senhor. Nesse Salmo 7, ele fala sobre isso. Vamos ler aqui o Salmo 7. A primeira parte aqui nós pintamos de essa cor laranja. E nessa primeira parte, Davi diz assim, né, o Salmo 7 é uma oração. Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. 2. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Davi aqui está falando de pessoas que estão perseguindo ele. E ele pede a Deus o quê? Primeiro ele começa a oração assim: Senhor, meu Deus. Ele começa dizendo Senhor. Começa reconhecendo que Deus é o Senhor dos céus e da terra. Meu Deus. Ele reconhece, eu sigo a esse Senhor. Tem pessoas que não seguem a esse Senhor. Elas falam, Deus está no céu, mas aqui na terra só sou eu e mais ninguém. Eu estou sozinho, eu não tenho ninguém. E essas pessoas vivem reclamando muitas vezes e dizendo, Deus me abandonou, ele não quer nada comigo. Isso é uma mentira. Deus, ele enviou seu filho Jesus para morrer na cruz por toda a humanidade. Ele quer salvar a mim, ele quer salvar a você, e para você ter esse Deus do seu lado, como Davi começou essa oração, dizendo: Senhor, meu Deus, em ti confio, basta você aceitar a Jesus. Quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, você tem automaticamente acesso a Deus. E você pode fazer essa mesma oração que Davi fez. Se você quer ter Deus como teu Senhor, que você pode acordar e dizer em uma oração: Senhor, meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Você vai poder dizer: salva-me de todos os meus problemas, daquilo que eu não sei como resolver, daquilo que eu preciso da sua ajuda e livra-me. Você quer ter essa oportunidade, esse privilégio de poder ter esse Deus como seu amigo, como Davi tem, como Davi tinha a Deus como amigo dele? Então faça essa oração. Diga assim: você vai aceitar a Jesus. E quando você aceita Jesus, por meio de Jesus, você recebe essa amizade com Deus. Para você receber Jesus, você precisa confessar o nome dele. Então, vamos fazer essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no céu, no teu livro da vida, e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até chegar à eternidade. Amém. Com essa oração simples, você acabou de dizer que você aceitou a Jesus como teu Senhor. Significa que agora você vai procurar andar no caminho correto. E o caminho correto é aquilo que está escrito na Bíblia. Na Bíblia estão os ensinamentos de Deus e que Jesus, quando veio nessa terra, falou e ensinou. Então você disse agora: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor. O teu Senhor agora é Jesus e meu Salvador.
Significa que você reconhece que tem pecados e que reconhece que a morte de Jesus na cruz foi para salvar a todos do pecado. Com o corpo partido e o sangue que foi derramado, nós fomos salvos. Na segunda frase você disse: escreve o meu nome no céu, no teu livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu, onde estão os nomes das pessoas que receberam Jesus. E agora o teu nome está lá. E na terceira e última frase, você pediu para o Espírito Santo estar com você para te guiar até a eternidade. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que vai te ensinar a seguir a Jesus. Agora você deve buscar uma comunidade de fé ou uma igreja em que você se sinta bem, em que você faça amigos, amigas que seguem a Jesus, e você deve fazer o discipulado para batizar-se em águas. O batismo em águas significa que você está se lavando dos seus pecados e que quando você sai das águas, você está como nova criatura para seguir a Jesus. Depois que você faz isso, do batismo, você precisa participar da ceia. A ceia é uma comunhão entre os irmãos, onde eles partem um pão e cada parte do pão é dividida entre os irmãos e quando você come aquela parte, aquela partícula, você lembra que Jesus deu o seu próprio corpo para nos dar salvação. Junto com a ceia, você bebe um cálice com suco de uva, que simboliza o sangue de Jesus que limpa do pecado. E assim você segue até chegar ao céu. Com isso, você tem a Deus como seu amigo. Você tem a Jesus como teu Senhor. Então, aqui no versículo 1, Davi, ele viveu num tempo antes da vinda de Jesus. Então, no tempo dele, o relacionamento que os homens tinham com Deus vinha pelos ensinamentos do Antigo Testamento e dos profetas, que ensinavam as pessoas a orarem a Deus. Depois que Jesus veio, Jesus ensinou que por meio dele o perdão dos pecados acontece quando você recebe Jesus. Mas no tempo de Davi, ele fez a parte dele, conforme a lei do tempo dele. E de acordo com a lei do tempo dele, ele estabeleceu amizade com Deus. E ele vem e coloca: Senhor, meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Ainda nesse versículo 1, Davi poderia ter pedido socorro para muitas pessoas. Ele era o rei de Israel. Ele poderia chamar um general do exército e dizer: investiga quem são os que estão falando mal a meu respeito e mata todos eles. Aqui no Brasil, nós temos a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. O presidente da República pode convocar a ABIN e dizer: realizem investigações para saber quem está fazendo isso ou aquilo. Ainda no Brasil, nós temos a Polícia Federal, que é um departamento que faz parte do Ministério da Justiça e que pode investigar e saber quem são as pessoas que estão fazendo alguma coisa. Davi poderia dizer assim: eu quero saber quem são os meus perseguidores. Vamos prender, matar, vamos fazer alguma coisa contra eles. Davi não fez isso. A confiança dele estava no Senhor. Então ele sofre isso, mas ele vai para Deus, ele vai para a presença de Deus. Vamos dizer, ele vai para o quarto dele, se coloca de joelhos diante de Deus. E ele fala: Senhor meu Deus, em ti confio. A confiança de Davi, mesmo sendo rei, estava em Deus, estava no Senhor. Não na força do braço dele, na força do poder dele. Então ele fala: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Versículo 2: para que ele não arrebate a minha alma, ou seja, para que o meu inimigo não carregue a minha alma, como um leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Versículo 3: Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos,
Versículo 4: Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. 5: Então persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Aqui nos versículos 3, 4 e 5, Davi diz que, primeiro, no versículo 3, ele volta a falar: Senhor, tu és o meu Deus. E aí ele fala: se eu fiz alguma coisa errada, se há perversidade nas minhas mãos. Versículo 4: se eu paguei com o mal quem me fez, quem tinha paz comigo, e eu livrei quem me oprimia, então que o inimigo me persiga e que ele alcance a minha alma e que ele derrube a minha alma no chão, calque aos pés a minha vida. Em outras palavras, que ele derrube no chão, nos pés, a minha vida, sobre a terra, e reduza a pó a minha glória. Ele está dizendo, então que o meu inimigo me mate, que o meu inimigo consiga me pegar. Selá, aqui no final do versículo 5, é uma palavra que significa pausa. Os salmos, eles são orações e muitos dos salmos foram convertidos em louvores a Deus. Sempre que um salmo tinha essa ordem, selá, selá é uma ordem, que quando eles realizavam a leitura dos salmos, aqui eles liam do versículo 1 ao 5 e aqui tinha que ter uma pausa. E essa pausa, ela é proposital, ela é intencional. O objetivo é fazer com que as pessoas que estavam lendo o salmo ou cantando ele refletissem sobre o que tinham acabado de dizer. Então aqui é um convite para a reflexão. Será que eu e você, quando fazemos alguma coisa errada, temos coragem de dizer a Deus: Deus, eu fiz errado aquela coisa, então que eu pague, que eu sofra, que eu seja condenado porque eu disse o que eu não devia ter dito, eu fiz o mal para o meu próximo e eu tenho que ser punido? Porque é isso que Davi faz aqui, nos versículos 3, 4 e 5. Ele fala claramente: Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se eu paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, então que persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Davi aqui está sendo acusado pelos seus inimigos, dizendo que ele fez uma coisa errada, que ele fez injustiça. No versículo 1 e 2, ele pede que Deus o livre dos seus perseguidores para que o seu perseguidor não o mate como um leão. Ele pede o livramento. Mas, no versículo 3 ao 5, ele fala: Mas se eu fiz alguma coisa errada, então que ele me alcance e que consiga tirar a minha vida, tirar a minha glória. Então aqui nós temos um senso de responsabilidade de Davi, que mostra que ele está disposto a se sujeitar à justiça de Deus. Tem muitas pessoas que fazem as coisas erradas, sabem que fizeram errado, e elas chegam até Deus e dizem: Deus, me perdoa e faz com que nenhum mal venha acontecer comigo. Ora, quem faz isso quer que Deus seja injusto, porque a lei de Deus é: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que planta o mal precisa colher o mal. E Deus é justo. E ele vai fazer, mesmo que a pessoa aceite a Jesus e se converta, que ela pague a consequência do que ela fez. Deus dará graça para que a pessoa passe pelo processo de purificação, mas a pessoa receberá o castigo e a disciplina. Até porque Deus é justo. Davi sabe do caráter de Deus, de que Deus é justo. Então ele não pede para Deus que o livre das consequências daquilo que ele fez. Mas ele tem aqui, no Salmo 7, uma certeza de que ele não fez nada errado. Mas ele fala na oração: Mas se eu fiz, que o Senhor me pague, que o meu inimigo me alcance, que ele calque aos pés, ou seja, que ele coloque a minha vida nos pés dele e reduza em pó a minha glória.
Como ele tem certeza, ele tem convicção de que ele não fez nada errado, ele prossegue no versículo 6, dizendo assim: Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Ele pede que o Senhor se levante na ira, porque os inimigos dele estavam com fúria. Ele fala aqui, ó, exalta-te por causa do furor dos meus opressores. Davi mostra para nós que quando ele fez essa oração, os inimigos dele, os opressores dele, estavam em cima dele dizendo que ele tinha feito algo errado e estavam oprimindo demais Davi. Então Davi pede: levanta-te, Senhor, na tua ira, já que eles estão me oprimindo tanto, com tanta fúria. Deus, levanta-te na tua ira e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Davi, ele tem uma certeza de que ele não fez nada errado aqui. Então ele fala: desperta pela tua justiça. Versículo 7. Assim, porque se o Senhor se levantar e fizer, e despertar por mim e fizer o juízo, assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta às alturas. Ele está dizendo: se o Senhor fizer isso, todos os povos vão se reunir, vão se ajuntar e vão ficar ao redor do Senhor e vão dizer: o Senhor é justo. Vamos segui-lo porque ele é justo. Então, por causa deles, por causa dos meus inimigos, pois, volta às alturas. Ele está dizendo assim, nessa última parte do versículo 7. Por causa desses meus inimigos, volte às alturas. Em outras palavras, volte, Senhor, a ocupar o lugar mais alto. Volte para os lugares mais altos, porque nos lugares mais altos o Senhor reina, o Senhor governa, o Senhor realiza juízo, o Senhor realiza o julgamento. Por causa desses meus inimigos, ó Deus, volta às alturas. Volte para o trono, volte para exercer a sua força, o seu comando, o seu governo, o seu poder para fazer o julgamento. Versículo 8. Agora, o 8, 9 e 10 eu coloquei em verde, porque aqui nesses versículos 8, 9 e 10, Davi está orando e ele fala, e ele para nesses 3 versículos para falar quem é o Senhor, enquanto como um juiz. Ele fala no 8, no 9 e 10, no 10 assim: o Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. 10. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Então aqui nesses versículos 8, 9 e 10, na primeira parte do 1 ao 7, ele está falando que está pedindo socorro para Deus, porque ele está sendo perseguido pelo inimigo. Se ele fez alguma coisa errada, do versículo 3 ao 5, ele fala então que ele consiga me alcançar e me destruir. E depois no versículo 6, ele fala: levante-se, Senhor, porque eles estão me oprimindo sem causa. E no versículo 7 ele fala: porque quando o Senhor voltar às alturas e julgá-los, todos vão adorar ao Senhor. Agora no versículo 8, no 9 e no 10, ele faz uma nova petição. Ele fala: o Senhor vai julgar todo mundo. Então que o Senhor me julgue conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. E que tenha fim essa perseguição. Porque o Senhor ele é o justo Deus. E o versículo 10 ele fala: o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Nessa segunda parte, ele pede para o Senhor: me julgue conforme a minha integridade, me julgue conforme a minha justiça. Olhe para aquilo que eu fiz, porque eu sei que eu tenho feito a coisa certa, mas o que eu quero é que o Senhor coloque um fim nessa perseguição. Esse mal que estão praticando contra mim, que isso acabe, porque o meu escudo está com Deus. Aí, no versículo 11 até o versículo 13, Davi fala quem é Deus. Ele fala no 11: Deus é quem? Ele é um juiz, ele julga, mas ele não é qualquer juiz, porque tem juiz que julga de maneira corrompida. Deus é um juiz justo.
um Deus que se ira todos os dias. Versículo 12: se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. 13: e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Aqui nos versículos 11, 12 e 13, ele fala que Deus é justo, que Deus tem uma espada de justiça e que ele usa essa espada para ferir aqueles que fazem a injustiça. Ele fala aqui que Deus tem um arco e que ele está aparelhado e que ele tem armas mortais, que Deus ele tem todo o poder de determinar o juízo sobre a terra e que Deus ele colocará em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Então aqui no 11, no 12 e no 13 ele tem certeza de quem é Deus. Deus é um justo juiz. Agora no versículo 14, 15 e 16 ele fala sobre os perseguidores dele. Ele fala assim: eis que esse, ele fala do perseguidor dele. Eis que esse, o meu perseguidor, está com dores de perversidade. Assim como uma mulher tem dores de parto, quando ela vai dar à luz, Davi, aqui no versículo 14, fala: eis que esse, o meu perseguidor, está com dores de perversidade, ou seja, ele está com muita vontade de fazer o mal. Concebeu trabalhos, ou seja, está em trabalho de parto, está preparando o mal e produzirá mentiras. É esse trabalho de parto, de criar mentiras contra Davi, que ele está falando. O meu inimigo está fazendo isso agora. Versículo 15: ele cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. Davi, ele tem tanta confiança em Deus que ele já, na oração, ele já fala: ele fez, mas é ele próprio que vai cair na cova. Eu não vou cair nessa cova. Esse texto, esses versículos nos mostram que a nossa oração precisa ser mais uma oração de fé, de confiança de que Deus está conosco, de que os nossos inimigos não prevalecerão, de que eles não terão forças para nos acusar e para nos ferir ou para nos matar, porque o Senhor está conosco. Mas são eles mesmos que vão cair no mal que produzem. Versículo 16: a sua obra, ou seja, a obra do meu perseguidor, cairá sobre a sua cabeça, cairá sobre a cabeça dele mesmo. E a sua violência, ou seja, a violência dele, descerá sobre a sua mioleira, ou seja, a sua violência descerá sobre a sua cabeça. A mioleira é a parte do topo da cabeça, né? Então ele está dizendo assim: vai cair na própria cabeça dele que fez o mal. Quando Davi faz isso, ele está lançando uma palavra. Ele está dizendo: nenhum mal vai vir contra mim. Ele vai fazer, mas vai cair na cabeça dele mesmo. Quem fizer vai receber o próprio castigo, porque Deus é que é juiz e ele vai me julgar de acordo com a minha integridade. Que é o que nós lemos aqui no versículo 8, no 9, no 10, o meu escudo está com Deus que salva os retos de coração. E aí ele termina, assim como ele começou aqui a oração, que nós colocamos em amarelo do versículo 1 até o 7, ele termina lembrando daquela primeira parte: eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, segundo a justiça dele, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. O Senhor é Altíssimo, o Senhor é juiz, o Senhor é Deus sobre o céu e sobre a terra, o que significa dizer que ele tem todo o poder e todo o governo. E quem se opõe aos que seguem a Jesus de maneira injusta para acusá-los, para condená-los, para persegui-los, recebe o castigo que vem do próprio Deus. Essa é, portanto, a leitura e a meditação do Salmo 7. Que possamos ter a nossa confiança absoluta no Senhor. Que não tenhamos dúvida nenhuma de que Ele é um Deus que é juiz e que é justo e retribuirá as nossas ações e nos julgará, como também nos protegerá e será o nosso escudo no momento em que formos acusados,
por perseguidores que agem com injustiça, com mentira contra nós. Tenha confiança de que se você está sendo rodeado, perseguido por alguém, até mesmo da igreja, porque tem pessoas que estão na igreja, mas estão por outros propósitos, estão buscando posição, cargo, algum tipo de reconhecimento e às vezes você está ali fazendo o trabalho e a pessoa está no seu encalço, perseguindo, mentindo, falando inverdades contra a sua vida. Mas o Senhor é um Deus justo e Ele é juiz. Ele fará justiça. Talvez você está sendo perseguido no seu trabalho por algum colega que fica o tempo todo prestando atenção no que você faz, para entregá-lo, para entregá-la ao superior, querendo prejudicar você. Mas o Salmo 7 fala: Deus é o justo juiz. Ele realizará o julgamento e aquele que abriu uma cova cairá nela. Se você estiver passando por uma situação dessas, reserve 3 dias e leia esse Salmo 7, dizendo: Senhor, julga-me segundo a minha integridade, julga-me segundo a minha justiça, que o meu perseguidor receba o julgamento do Senhor. Que o Senhor faça apenas aquilo que é justo. Mas não esqueça de perdoar essa pessoa. Não esqueça disso. Não carregue nenhum tipo de mágoa e nenhum tipo de ressentimento, de dor em relação a ninguém. Apenas ore e peça pela justiça. Senhor, que a pessoa receba o que ela está plantando. Que o Senhor seja o meu escudo e me guarde desse mal. E por que orar assim? Alguém pode pensar: por que orar para que Deus seja justo? Para que a pessoa, ao perceber que o que ela fez produziu aquele fruto, que ela consiga se arrepender e dizer: eu não vou mais fazer isso. Porque se eu faço isso, eu colho exatamente o fruto do que eu fiz. Então eu não quero mais fazer o mal, mas agora eu quero fazer o bem e agora eu quero andar pelo caminho certo. Essa é a meditação do Salmo 7. Que Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre. Amém.